Queria agradecer a presença de todos e todas aqui nessa discussão, que para a gente é absolutamente estratégica, por duas razões que eu gostaria de falar especificamente sobre essas duas principais razões que me faz colocar esse evento como algo absolutamente estratégico. A primeira delas é o fato de que o tempo inteiro a gente tem escutado determinadas confusões com relação ao papel de conselho regulamentador de profissão. De um lado, a gente, de uma certa maneira, marca a posição dizendo acerca da nossa função de intermediar a profissão e a sociedade, né, garantindo que essa profissão seja exercida de acordo com os ditames éticos que nos sustentam e ao mesmo tempo, garantindo, a partir disso, garantindo uma excelência de prestação de serviços para a comunidade como um todo. E, do outro lado, a gente sempre escuta uma certa queixa dizendo que não há possibilidade de se manter essa posição, como se fosse contraditório, a gente manter esse lugar e, ao mesmo tempo, defender uma categoria, né? Quando a gente está pensando em uma discussão dessa natureza, né, a gente está falando, em última instância, de que há um objetivo maior, que é, de fato, intermediar a profissão e servir de intermediário, né, entre a profissão e a sociedade, mas, para isso só pode acontecer se a gente, de uma certa maneira, promove ações também de defesa dessa categoria. Então, quando a gente está falando aqui hoje dessas alterações do Código de Processo Civil, nós estamos falando de um aprimoramento de de normativas, né, que vão dar conta do fazer psi no judiciário, mas também nós estamos falando da necessidade de discutirmos como que esse fazer não torne vulnerável esse sujeito que ali trabalha, né? Não é a qualquer custo, não é a qualquer preço que a gente vai se submeter a um campo em que a gente sabe que o protagonismo de uma outra, está nas mãos de um outro ator, né? E aí vem a segunda questão que a gente coloca como fundamental. Esse tipo de debate nos faz, no mínimo, problematizar a relação da psicologia com a justiça, né? Ou seja, quem são esses atores? Se ali, naquele campo, nós temos juízes, nós temos advogados e advogadas, nós temos uma série de outros atores que, de uma certa maneira, assumem certo protagonismo na cena, do outro lado, nós não temos mais profissionais que simplesmente pairam ao redor desses sujeitos, né? Nós estamos falando de uma construção de um campo em que saberes devem ser considerados, devem ser reposicionados de modo a garantir que essa prestação de serviço, seja jurisdicional, seja psi, consiga, de fato, atender os anseios e as necessidades da população como um todo. Então, problematizar isso e garantir que essa discussão promova um aprimoramento é fundamental. Aí eu volto para o primeiro objetivo, né? Que é exatamente o objetivo de, ao mesmo tempo que a gente serve de intermediário entre a profissão e a sociedade, a gente promove um aprimoramento não do sujeito, obviamente, mas do fazer
exercido por psicólogas e psicólogos que estão inseridos no judiciário, né, ou que mantém interface com esse trabalho, e de modo a, de fato, isso representar para todos e todas um avanço, né, na questão democrática, né, porque sujeitos que minimamente têm relações simétricas e horizontalizadas à medida do possível, né, numa relação tão assimétrica e tão verticalizada como é a justiça, é complicado, é difícil, mas o reconhecimento desse outro, não apenas de forma instrumental, mas como um sujeito capaz de contribuir para que uma decisão seja mais justa, seja mais equânime, né? Isso para nós se mostra fundamental. Então, para a gente discutir essas questões, e não delongar demais, eu vou chamar aqui o Hélio Cardoso Miranda, que é psicanalista, psicólogo judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, doutor em psicologia clínica pela USP e mestre em psicologia pela UFMG. Muito obrigado pela presença, Hélio. E o desembargador Nilton Teixeira Carvalho, desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, doutorando em Direito Constitucional pela PUC Rio, mestre em Direito Processual Civil, especialista em Direito de Empresa, membro do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, professor de Direito de Família da Escola Superior Dom Helder Câmara, faço um parênteses, foi o meu professor lá também, porque eu também estou formado em Direito, e ele foi meu professor, super querido, coordenador do Sejusc Família, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nas comarcas do Estado de Minas Gerais. Queria muito agradecer, Nilton, sua presença aqui. Bem, boa noite, gente. Bom, eu queria agradecer primeiro o convite para estar aqui. Eu acho que é muito interessante poder debater algumas questões, levantar algumas questões aí do nosso campo de trabalho, e especificamente isso que está sendo debatido, né, as mudanças no Código de Processo Civil, que implicam o nosso trabalho. E também o prazer de estar aqui com o Dr. Nilton, que durante muitos anos, né, da nossa atuação lá na Vara de Família, eu trabalho especificamente ligado à Vara de Família, também esteve lá com a gente, foi um grande parceiro, então é sempre bom reencontrar. Também, antes de começar, eu queria só dizer, fazer um elogio também a essa questão da produção do CREPOP, né? E usando principalmente a referência que a gente tem, que é das varas de família, né? As referências técnicas para atuação em vara de família. A gente acompanhou, é um trabalho muito interessante, e é muito legal porque não é uma lei, não é um decreto, são recomendações, né, derivadas de pesquisa e que, com o tempo, também poderão ser refeitas, por exemplo, né? Então, é muito interessante, eu acho que isso serve de orientação para os campos profissionais, como foi dito ali, né? E na vara de família, especificamente, a gente considera que também é uma produção bem interessante. Bom, então, o que eu queria trazer, eu dividi as questões, as novas questões, novas e não tão novas assim, relativas ao Código de Processo Civil, em 3 pontos, né? A prova técnica simplificada, que é uma questão. A outra seria o que eu chamei de precarização do trabalho, vou explicar, e a questão final do assistente técnico. Esse aqui, né? Bom, então eu vou estar usando aqui principalmente exemplos e questões derivadas da atuação do psicólogo judicial relacionado à vara de família. A atuação do psicólogo na interface jurídica, ela é muito além disso, ela não está só na vara de família, né? E ela também, por exemplo, em processos trabalhistas, tem, né, vários tipos de atuação. Então, mas eu vou estar centralizando nessa experiência. Eu acho que o que a gente vai trabalhar atinge outros campos também. E, de certa forma, a vara de família, em relação a alguns outros campos de atuação do psicólogo, também tem uma questão delicada, que é o contraditório, o fato de haverem 2 advogados disputando argumentos e provas dentro de um processo onde você é convocado a atuar. É diferente de outros casos onde isso não é tão explícito assim, ou não é tão evidente, né? Então,
Com relação ao primeiro ponto, a prova técnica simplificada, ela está colocada aqui, gente. Os slides são só para localizar os artigos, tá? Tem uns destaques que eu estou fazendo ali, o que está grifado é um destaque que a gente faz, mas é só para localizar os artigos e alguma definição, não é nada extenso, tá? Então, em relação a esse artigo aí da prova técnica, a prova pericial, e em relação à prova técnica simplificada, que tem a ver com a inquirição de um especialista, né? Que isso é do que a gente pode estar trabalhando até agora, do que a gente está debatendo até agora, uma novidade em relação ao que havia antes. A questão que está colocada aí é se a gente pode entender que o especialista psicólogo seria alguém preparado para estar em uma audiência e dizer sobre uma questão do campo psicológico de forma simplificada. Essa questão é importante trazer porque isso começou a ser... a gente tem notícias do uso desse artigo pelos juízes, por alguns juízes, que acham que isso pode acontecer de uma forma interessante. Bom, o que está implícito nisso que é uma questão, então? Aí eu vou trazer um ponto que é um pano de fundo para tratar dos 3 itens que eu trouxe, mas eu já vou apresentá-lo justamente por isso, porque ele é um pano de fundo desses itens, né? A questão que está colocada sobre o trabalho do psicólogo no âmbito jurídico, e aí enfatizando a questão da família, por exemplo, é uma questão relativa, por exemplo, ao fato de que se a gente se encaixa na definição de perícia estrito sensu, como ela está no Código Civil, né? O que a gente defende, o que a gente veio construindo ao longo de todos esses anos no trabalho com a família e em outros tangenciais, é que a atuação do psicólogo não é uma atuação eminentemente pericial, como acontece em outras áreas do conhecimento, né? Que o juiz convoca um perito para que ele emita ali um parecer, um laudo sobre uma questão específica que foge ao conhecimento do direito, uma prova técnica, né? O que a gente veio construindo é que a gente, no trabalho, por exemplo, com a família, é um trabalho que tem não só um caráter avaliativo, existe um caráter avaliativo, que é um caráter que está presente em qualquer escuta técnica, né? Mesmo que a gente pense na clínica, em outras escutas, existe um tipo de avaliação sendo feita, uma teoria, né? O que a gente entende é que existe sim alguma avaliação que passa por essa escuta, mas um outro polo com que a gente trabalha é o polo da intervenção, né? Então a gente não fica só no âmbito de uma avaliação, que seria aquilo que está ligado à definição estrito sensu de perícia, e acaba trabalhando num polo de intervenção. Essa já é uma primeira questão. Se a gente permanece só no polo da perícia, da mera avaliação e informação, que é essa definição clássica, né? A gente corre alguns riscos que a psicologia veio tentando questionar e colocar para reflexão há muito tempo. Um deles é a normatização, né? Se a gente está num discurso que é normativo e funciona para ser normativo, a gente não pode começar junto com ele, produzir outras normas de caráter, aí, por exemplo, de tipos ideais, né? Questão de família, se a gente trabalha avaliando só, a gente tende a produzir, né, na prática, a produzir normas sobre o que é paternidade efetiva, o que é paternidade ideal, o que é uma mãe, o que é um desenvolvimento correto. Isso são normas, né, que a ciência tende a produzir, ciências como a nossa tendem a produzir, se não se colocam numa posição crítica. Isso já é uma questão. A outra questão que a gente pode dizer para questionar um trabalho reduzido ao campo da avaliação é que o campo da avaliação, mesmo sendo muito relevante, ele não tem uma teoria de sujeito de suporte, né? Ele precisa dialogar com outros campos que possam dar uma interpretação e uma localização de com quem é que você está lidando ali, com que tipo de visão de sujeito se tem ali, né? E aí isso esbarra no problema da produção de verdade, né? Assim, o discurso jurídico é um discurso que produz normas e produz a verdade, mesmo que dentro do discurso jurídico, produz verdades que vão se desdobrando e criando novas versões da sociedade. Se a gente se pauta somente pela avaliação, a gente tende a criar também alguns tipos de verdade que se tornam normas, né? Essa normatização. Então, só para pegar uma questão,
Se a gente pega um processo de guarda, né, processo de disputa de guarda entre genitores, entre os pais, muitas vezes a questão que está ali não é a guarda. Juridicamente é a guarda, mas muitas vezes não é a guarda. Então, assim, a gente só pode ter acesso a isso à medida que vai trabalhar com um outro discurso que não esteja preso à noção, preso, assim, estrito senso ao que vem do discurso jurídico. Evidentemente que a gente está nele, mas a gente não pode ficar reduzido a isso para produzir um trabalho mais interessante, mais amplo, né? Então, a questão seria assim, não abandonar a avaliação, não é questão disso, né? Mas também entender que o dado com que a gente lida no campo psíquico, na interface com o jurídico, não é um dado necessariamente concreto como em outras ciências ele pode ser mensurado, esquadrinhado, né? É um dado relacional, muitas vezes. Por exemplo, no caso de família, é muito relacional. Ali, no processo, tem vários dados, vários documentos, todos eles são dados e tem que ser considerado. Mas a gente também tem aquilo que a gente vai colher em entrevistas, em reuniões, né? Entrevistas conjuntas, e isso são dados, mas são dados relacionais, que implicam uma determinada interpretação dessa realidade, né? O que faz com que a gente entenda ou pense, né, que a questão típica da ciência de considerar a linguagem como referente de uma coisa, referente de um objeto, é interessante do ponto de vista pericial, mas quando a gente entende, no nosso caso, que a linguagem constitui a experiência, é diferente rompe um pouquinho esse círculo, né, esse círculo de entender que eu estou falando de coisas ou de objetos ou de características só. Não, eu estou constituindo isso à medida que eu falo. E as pessoas constituem uma determinada realidade à medida que falam com a gente também. Uma realidade, por exemplo, da relação amorosa perdida, vamos dizer assim. No caso dos disputas em família, por exemplo, né? Um caso muito... Também como exemplo para falar disso é o caso das acusações de abuso sexual, que podem até estar no meio da questão de família, né? Isso, o valor da linguagem e a questão da linguagem envolvida nessas acusações, ela é extremamente complexa, não é alguma coisa simples. Existem provas, existem casos de provas, sim, mas existem muitos outros que a questão é muito mais complexa e depende dessa atenção a essa característica constitutiva da realidade que a linguagem tem. Então, a gente tem que, ainda tocando nesse ponto, eu vou passar aqui, só para deixar uma definição da perícia aí, que é uma definição teórica da perícia, no raciocínio que a gente está fazendo. A gente tem que cuidar, pelo menos, para que a verdade produzida não crie normas, né, que possam alienar o sujeito em tipos ideais, né, em o que a gente poderia chamar de universais estáveis, né? Então, não basta ser pai, tem que participar. Isso já virou um discurso que tem vários desdobramentos, né, e cria determinados significantes aos quais a gente começa a produzir a partir deles, né? Então, assim, a gente tem que lidar com um caso concreto. A gente tem universais, mas eles não podem ser estáveis a ponto da gente encaixar a realidade em todos eles. É preciso lidar com aquilo que as pessoas estão trazendo. E elas vão trazer no particular, na entrevista, naquilo que é falado, na segunda entrevista, na terceira entrevista, né? Dependendo aí de que campo a gente está trabalhando. Então, de certa forma, a gente tem um status de perito, mas a gente também trabalha usando, nós que pertencemos à equipe do judiciário, né, servidores do judiciário, porque eu vou ter que entrar nesse segundo ponto aí, daqueles que não são servidores diretos do judiciário, mas nós, servidores do judiciário, trabalhamos nessa questão de que a gente tem um status, e ele é fundamental para o nosso trabalho, para ter acesso àquilo que a gente acha que é importante, mas a gente trabalha também pautado naquele artigo 151 do ECA, né? Que é onde a gente compõe uma equipe interdisciplinar com diversas funções para ajudar o magistrado e os operadores do direito, né? Aqui também é só para continuar aí no que a gente está falando. Então, a pergunta é, para concluir esse primeiro ponto, nossa área comporta prova técnica simplificada? É uma questão. Pode haver exceções, pode haver casos pontuais onde isso seja relevante e a nossa participação para aquilo que pode ser uma prova técnica simplificada seja válida. Mas, de forma geral, a experiência até hoje vai dizer que isso é muito complicado. A gente não trabalha com um objeto simples ou simplificado.
né, o objeto relacional das relações simbólicas e da linguagem, ele é complexo, né? Então, houve, né, só para citar exemplos, houve demanda de juiz que chamou o psicólogo à audiência para depois para fazer uma inquirição de criança, uma questão lá desse juiz, e depois perguntar se essa fala da criança tinha alguma veracidade, se ele comportava alguma verdade, né? Assim, e, bom, não sei qual é a visão da psicologia para que a gente pudesse ter essa afirmação, né? Ou então aquele outro magistrado, ou mesmo promotor público e tal, que entende que um psicólogo, é só para trazer como exemplo, tá, gente? Entende que um psicólogo pode acompanhar ou estar presente em uma audiência para criar um mal-estar menor na criança que está ali, ou criar um bem-estar na criança, como se estivesse protegendo ela de um certo ambiente hostil, né? Mesma coisa de pedir um psicólogo que acompanhe uma busca e apreensão de criança na casa do outro, né? Qual é a função de um psicólogo que não conhece o caso, nunca teve contato com aquelas pessoas, de conseguir produzir um mal-estar menor numa situação em que a criança está sendo retirada de um para ficar com o outro por força da lei, né? São essas concepções que a gente tem que ir lidando e desconstruindo, né? E aí, só para concluir isso, um ponto interessante a mais que também está aí nessa mesma questão da prova técnica simplificada, eu incluí nesse item, é a questão da interdição civil, onde a gente trabalha também em muitos casos, né? E tem essa questão aí que também já foi usada por um magistrado aqui do tribunal, que pediu um psicólogo para que estivesse junto com ele na entrevista com o interditando, né? A pessoa que está sendo interditada, ela tem que ser ouvida pelo juiz, né? Faz parte lá do processo. Mas também, aí está dizendo aí nesse parágrafo 2º que a entrevista não podendo o interditado deslocar, o juiz ouvirá no local. Esse é o parágrafo 1º. No 2º, a entrevista que o juiz tem que fazer poderá ser acompanhada por especialista. É interessante pensar que isso pode ser um auxílio mesmo relevante para muitos casos e até para muitos juízes, né? Mas a mesma coisa, o que a gente pode construir como categoria profissional para dizer o que a gente pode fazer nesse ponto, até onde nós podemos auxiliar nesse ponto, até onde nós podemos auxiliar nesses pontos que a gente está levantando. Bom, em relação ao primeiro ponto, então, são esses aí, e esse pano de fundo que eu gastei um tempo aqui para falar é porque ele vai aparecer nesses outros 2 pontos, ok? Aí a gente vai ter tempo também depois para debater, né? Bom, porque eu não tinha colocado aqui, né? A entrevista e parágrafo 2º ali, a entrevista poderá ser acompanhada por especialista. Essa que é a questão que eu estava trabalhando. Bom, a questão da precarização do trabalho é bem diminuta e se refere ao que está proposto como cadastro de peritos, né, que está ali também nomeado ali. A gente entende que provavelmente a intenção na modificação da lei, na colocação da produção de um cadastro organizado pelo tribunal para que haja peritos que sejam avaliados, né, que estejam lá compondo um determinado cadastro desse tribunal e que o juiz possa utilizá-los, né, para o trabalho, a intenção disso provavelmente era poder organizar esse campo que era assim, um juiz não tinha a quem encaminhar, ele precisava encontrar um perito de confiança, etc. Então já existe aqui no tribunal um cadastro de peritos, né, que está disponível para isso. Mas o outro lado disso é o seguinte: esse cadastro de peritos, ele também está disponível a ser utilizado nos processos em que há justiça gratuita, onde as pessoas não pagam um perito, porque existe aqueles processos onde as pessoas há um perito de confiança do juiz e as pessoas pagam a perícia, né? A grande maioria dos processos não tem isso, são processos onde essa perícia não é paga, é justiça gratuita. Então, esse cadastro ele também vai poder atender a justiça gratuita. Deixa eu ver se está na sequência aqui. Porque vai haver uma previsão legal de orçamento para pagar esses profissionais do cadastro em caso de pessoas que não podem pagar e precisam da justiça gratuita. Bom, parece alguma coisa também muito interessante, mas o efeito que tem acontecido disso é o que eu estou chamando aqui de precarização, para colocar em debate, que é o fato de que o pagamento que é feito para essas pessoas é um pagamento bem inferior àquele que corresponderia à nossa remuneração como pessoas da carreira do judiciário, né?
E, mais ainda, sem nenhum tipo de outro benefício, porque são trabalhos autônomos, né? Sem local, porque é o local da própria pessoa, que ela também está disponibilizando ali, né? E, de certa forma, que pode ser submetido a uma determinada pressão, porque se ele começa a recusar perícias, ele pode deixar de receber e ele trabalha com isso. Bom, o que está acontecendo aí, assim, como efeito secundário, provavelmente não ligado à ideia original, é aquilo que se aproxima do que a gente chamaria de terceirização, que é um movimento global aí de precarização do trabalho mesmo, né? E mais ainda, assim, um outro efeito curioso, ou pelo menos que a gente deve colocar em reflexão, é o fato de que essas pessoas, sendo autônomas, elas não formam uma equipe. Então, elas não têm uma construção coletiva, por exemplo, em relação a uma direção de trabalho, a reflexões próprias, a uma ajuda mútua, porque tem casos que a gente tem que discutir junto, a gente tem que tentar redigir junto, isso faz parte do nosso trabalho, né? É preciso, às vezes, acontecer isso, dependendo da complexidade. Então, assim, essas pessoas vão estar isoladas, elas não compõem uma equipe, elas não têm uma direção, elas não constroem um trabalho comum. Tudo isso é o que eu estou incluindo aí no campo da precarização, que é um efeito secundário. E a gente tem que pensar como lidar com isso, já que o cadastro está instituído, está funcionando e tem uma verba destinada a ele. Tá bom? E é um campo de trabalho. Também não vamos... É um campo de trabalho para outros psicólogos também. Ele só não pode ser alguma coisa que sirva para não ter mais concurso público, não compor mais as equipes do judiciário com servidores que possam fazer essa carreira e ter um trabalho de qualidade desenvolvido ali, né? O terceiro ponto, então, para encerrar, é o mais polêmico, talvez, que é a questão do assistente técnico, né? Ali, para dizer do orçamento, estaria orçamento público, né, que está previsto, tá? Ainda a precarização e o assistente técnico, para terminar. Bom, a questão que está colocada aí é principalmente essa do parágrafo 2 aí, né, do artigo 466. Eu vou ler, porque é ela que precisa ser colocada em questão. O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos com antecedência mínima de 5 dias. Bom, a questão do assistente técnico para o campo da psicologia, e, por exemplo, a psicologia na vara de família, já é uma questão extremamente antiga, ela não é nova, justamente porque essa ideia que a gente tem de que a gente trabalha num campo que oscila entre avaliação e intervenção, né, ela faz com que esse campo seja diferente de outras perícias realizadas em outros campos, né? Então, quando essa redação nova veio, ela deu mais ênfase à necessidade da comunicação do assistente técnico. E isso tem um fundamento jurídico. Tem um fundamento jurídico, não estaria aqui, né? É o fundamento do contraditório, etc., do direito, do respeito. Tudo isso faz parte, aí acho que o Dr. Newton pode dar uma aula sobre isso de uma forma muito mais interessante, mas aqui cabe colocar uma questão sobre isso, né? Que é, por exemplo, a primeira, e talvez a principal, não só, mas a principal, é a ideia de que o assistente técnico tem que estar presente em tudo que o psicólogo colocado nesse lugar pericial faz. Desde as entrevistas até qualquer outro acompanhamento, qualquer outra visita técnica, né? Bom, já que a gente está num campo relacional, que é aquele pano de fundo que eu disse que eu estava trabalhando lá, o que acontece é que, para que outras questões sejam trabalhadas e algum tipo de intervenção possa acontecer, é preciso construir uma relação com as pessoas que nos chegam, que não é uma relação estritamente pericial. A relação estritamente pericial é uma relação paranoica, né? O outro está escondendo, eu tenho que descobrir, e aí o outro vai, eu tenho uma técnica. Isso é uma relação quase paranoica, usando uma metáfora que é cômica. A gente constrói uma outra relação em que possa haver ali um mínimo de, vou chamar aqui de confiança, tem outros termos e outras elaborações, mas em que essa pessoa possa falar o que ela quiser, né? Sabendo que algum tipo de sigilo também pode ser preservado ali. O perito não teria que dizer tudo que chega a ele, né? Há quem defenda essa posição, tá? Não é unânime. Eu estou aqui colocando uma posição construída pela nossa equipe aqui e que faz tangência com outra. Mas há quem defenda a ideia de que em qualquer lugar que você é um perito psicólogo, até na família, você deveria chegar para a pessoa e falar assim, ó,
você me fala o que você achar interessante, porque tudo que você me falar eu vou ter que usar. Ora, isso já é dizer para ela que eu estou no mesmo lugar de julgamento moral ou outros de outras pessoas, né? Nós não estamos, a gente tem que trabalhar com a realidade de uma outra forma. Então, a presença de um terceiro, né, na sala de entrevista, ela modifica a relação com a pessoa estabelecida e modifica a realidade constituída ali. Já que a gente está tomando aqui, eu estou tomando aqui como norte o fato de que a linguagem constitui essa realidade. Se eu tenho uma pessoa sendo entrevistada e o assistente dela está dentro da sala, a entrevista não será a mesma, provavelmente. As coisas ditas não serão provavelmente as mesmas. É provável, é bem provável. E se tiver assistente técnico da outra parte, aí é que as coisas podem ser mais artificiais ainda, né? Mesmo a criança, para poder estar ali vendo, entendendo aquela realidade, né? Essa é a principal questão que faz com que a gente pense que a gente tem que defender uma especificidade do nosso trabalho. Essa que é a grande questão, construir uma especificidade do trabalho do psicólogo na tangência com o direito nesse campo pericial. Isso seria o fundamental. Só vou acrescentar um dado a mais, que é o seguinte: do jeito que trabalhamos, e aí usando de novo o exemplo da família, do jeito que trabalhamos lá, nós realizamos diversos procedimentos várias vezes. Por exemplo, entrar em contato telefônico com as partes ou com pessoas da família. Se eu tivesse que dar ciência ao assistente técnico de tudo que eu estou fazendo, como que poderia isso acontecer? Como que esse manejo do caso, tudo isso que as pessoas ligam para nós, a gente dá a liberdade das pessoas ligarem para a gente poder também ter essa possibilidade de, aconteceu uma coisa, eu preciso falar, porque a gente se torna uma referência do caso enquanto a gente está trabalhando. Não é uma referência pericial estrito sensu, como acontece classicamente em outros lugares. Como dar ciência ao assistente técnico de tudo isso? Não é possível. Aí, para encerrar, essa é a questão. Usar esse debate e os debates que virão para construir uma especificidade de trabalho. E essa especificidade pode chegar ao ponto de dizer que a gente não pode oferecer nada aí se a gente tiver que ser só perito estrito sensu. Ou que a gente pode oferecer uma outra coisa mais interessante, mais ampla e que possa trabalhar as questões psicológicas, subjetivas, os nomes que a gente puder dar, que vão, de certa forma, movimentar o processo e não permitir ou vão possibilitar uma mudança nas relações familiares de forma que elas não se repitam e novos processos sejam criados em torno da mesma questão, né? Então você resolveu uma guarda, mas foi só a guarda. A questão que estava ali por trás continua. Aí volta como uma regulamentação de visitas. Depois volta porque a pensão. As mesmas pessoas vão criando processos novos porque não se movimentou alguma coisa que, quando a gente vai trabalhar, a gente tem chance de movimentar. Bom, eu acho que eu já extrapolei o tempo, então, só para encerrar, essa é a ideia, e aí vamos colocar em debate, ok? Hélio, muito obrigado pela sua contribuição. Vou passar a palavra para Newton em seguida. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, poder debater a nova perícia no Código de Processo Civil, debater com os psicólogos, né? Falar aqui também, após a fala do Hélio, estar aqui com o Roberto, que já disse que nós estudamos juntos lá na Dom Helder, né? Processo e direito de família mesmo, né? Então vai ver que algumas coisas que lá nós estudamos foi colocado nesse novo código, né? E trabalhamos lá 14 anos, não é isso, Hélio, lá na vara de família. Mas agora eu tenho que fazer umas colocações, porque é para debate. Vamos voltar. Por que o novo código? E o que é o Código de Processo Civil? Bom, o código é norma de procedimento. É para padronizar modos de agir para que não haja arbitrariedade. Tem que agir dessa maneira, tu tem que agir dessa maneira, nós temos que cumprir o código. Porque senão não precisava, cada um agia da sua maneira. Por isso, doutor Hélio, eu até hoje, embora fiquei lá 14 anos, eu não acho
que vocês fazem lá não é uma perícia. Por quê? Porque não segue o Código de Processo Civil. Tanto é, se vocês forem contratados por um particular e cobrando pela prestação de serviço, vai ser todo um procedimento todo diferente. Não é esse que tem lá. E então, para nós iniciarmos, sim, nós precisamos, para fazer uma perícia, para entender o código, não precisa ler não. Vocês precisam ler a parte de perícia e precisa ler o artigo 1 a 12 do Código de Processo Civil, principalmente o artigo 1 a 12. Por que nesses artigos? Porque lá estão as fundamentais e de aplicação das normas processuais. Nós já discutimos lá na escola o devido processo legal. Se nós não pronto a debatermos no processo... Está falhando? Está falhando. Não, deixa eu ver aqui. Alô, alô? Não. Agora falhou de tudo. Falhou de tudo. Então, o devido processo legal significa que nós temos que obedecer o contraditório, dar oportunidade para a parte dizer e contradizer, igualdade de tratamento e ampla defesa. Tá? Principalmente o novo código, ele quer o princípio da cooperação entre todos nós. E vamos desmistificar algumas questões. Primeiro, há um pensamento errado de que sentença é ato do juiz. Não, o juiz é o redator, prolator da sentença. A sentença é construída por todos nós, pelos psicólogos, pelos peritos, quando apresenta o laudo, pelo advogado ao apresentar a petição inicial. Então, uma construção que termina com a sentença. Eu diria que a sentença hoje, democraticamente falando, é um ato coparticipado. Não é um ato isolado, não é ato meu. E por isso que no direito, hoje se exige, o novo código exigiu que as sentenças sejam bem fundamentadas. Os juízes estavam fundamentando. Porque eu tenho que dizer por que estou decidindo, por que estou acatando a tese sua. A mesma coisa vai ter que ser um laudo pericial, um laudo do psicólogo. Ele vai fazer o trabalho dele e vai ter que sim que explicitar, objetivar o que foi apanhado naquele campo. Porque senão ficamos no subjetivismo e não damos o direito de defesa ao outro, de contradizer. Vara de família é segredo de justiça. O laudo vai ficar em segredo de justiça. Mas tudo que foi apanhado, observado, deveria ser objetivado, para que o outro tenha esse direito de defesa. E também o novo código, além do princípio da cooperação, ou seja, todos nós somos partícipes na construção da sentença, todos nós somos importantíssimos nesse processo como coautores. O princípio de cooperação está ligado ao princípio da boa-fé, está ligado ao princípio da legalidade, ou seja, nós temos que ter observância ao direito, nós temos que ter observância ao Código de Processo Civil. Então, por que eu tive a coragem de dizer para os psicólogos que a sentença feita por vocês lá, o laudo, a perícia não é perícia? Por causa dessa insistência e não deixar o assistente social, o assistente técnico participar, e ainda faltam uns contraditórios que o novo código está exigindo. Então, a prova pericial hoje, né? Por que a prova pericial? Nós já sabemos que o juiz não tem esse conhecimento na área de psicologia ou em outras áreas, por isso nomeia o perito. Mas o objetivo do documento seus, do apanhado seus do campo, é trazer isso para o papel para que o juiz entenda daquela questão. Não é isso? Então, por isso que tem que ser objetivado, né? E a lei, sim, exige, o código exige que essa perícia, o juiz indique o perito. Por isso que lá já é um pouco complicado. O juiz indica o perito, porque as partes podem, inclusive, alegar a suspeição, o impedimento do perito. A parte tem o direito de indicar o assistente técnico. Por que o direito do assistente técnico? Vai ser o psicólogo, nesse caso, de confiança dela. Esse assistente técnico, se não concordar com o laudo do perito, do psicólogo, do juiz, vai apresentar um trabalho separado. Mas olha, sempre através do debate, do dizer e do contradizer. Dentro dessa proposta, não vai ser o perito oficial que vai ser o dono da verdade.
pode passar despercebido a ele alguns pontos que o assistente técnico vai observar. E mais, dentro desse contraditório, se o assistente técnico entender que o trabalho do perito está perfeito, pronto, ele pode subscrever o laudo ou nem precisa apresentar o dele. Agora, se ele não entender, ele vai apresentar o dele criticando do assistente. Mas, olha, é debate, é contra-argumentação. E nesse debate, quem sabe o perito oficial corrija o laudo dele. Ou, se não corrigir, acaba prevalecendo o laudo do assistente técnico. Tudo dentro de uma normalidade, mas tudo dentro do direito das pessoas se manifestarem. Tá, o novo código veio com uma falácia muito grande. Qual que é a grande falácia? A grande mentira desse código é que eles querem rapidez, não quer nada. Mas eu também sou contra a rapidez no processo. Tem medidas de urgência liminares que a gente pode tomar e já resolve. Depois vamos discutir o mérito dessa questão. O processo tem o seu tempo, não esse tempo nosso. Não adianta tanta rapidez porque você passa por cima. Se o laudo precisa, se precisa você fazer 4, 5 entrevistas com as pessoas, que faça 4, 5. Para que apressar para sair um negócio mal feito? E o código não quer rapidez, tanto é que ele aumentou o prazo. 15 dias que era corrida, agora úteis. Vários prazos foram aumentados. Eles apresentaram essa mentira para a sociedade, mas não. O que o código quer é que seja bem processado, bem discutidas essas questões, para que não fira direito das partes e que o contraditório seja observado, né? O artigo 466, parágrafo 2º do novo CPC, determina então aqui, ó, que o perito assegura ao assistente da parte o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar. Então, o novo CPC diz expressamente, ó, você, perito psicólogo, perito oficial, perito indicado pelo juiz, tem que dar oportunidade para o assistente técnico acompanhar essa perícia. Ela não pode ser fechada mais. Com prévia comunicação comprovada nos autos com antecedência mínima de 5 dias. O perito vai começar, abre vista para o assistente técnico, que é a indicação da própria parte para que ele possa acompanhar também aquele serviço. Também tem outras novidades dentro da observância desse diálogo, desse contraditório. O 3 parágrafos do artigo 468, né? Mas isso é substituição de perito, acho que aqui para nós não interessa. Bom, outra questão que não é observada lá e que toda perícia tem, e se você for perito particular, contratado pela parte, é oportunizar a apresentação de quesitos, né? O que são quesitos? As perguntas que você vai fazer. E por isso que eu acho que algumas pessoas não compreendem a indicação do assistente técnico, mas o assistente técnico, por ser psicólogo, é que vai auxiliar o advogado a fazer esses quesitos, que o próprio advogado não vai ter conhecimento técnico em psicologia para fazê-lo. Então, ó, para você ver como é que é necessário o assistente técnico. Ele vai sentar com o psicólogo e falar: o que você acha disso? Como que eu posso formular essa pergunta? Então, quesitos seriam então as perguntas que eu quero para demonstrar o que eu pretendo comprovar em juízo. Perguntas que, embora questões técnicas, mas de maneira que todo mundo consiga compreender, né? Não pode ser também exclusivamente técnica. A exemplo que nós vamos falar do laudo a ser apresentado para vocês. E mais, sim, a presença do perito na audiência pode ser substituída. Se o advogado observar bem, o que ele vai fazer? Vai fazer quesitos suplementares. O que seriam os quesitos suplementares? No decorrer da perícia, do trabalho a ser realizado, e por isso, de novo, a importância do assistente técnico, se o assistente técnico falar, ó, está sendo conduzido por outro lado, por outra banda, alguma coisa vai sair errado. Faça o seguinte quesito para o perito oficial responder. O que o assistente técnico está? Peraí, vamos trazer o perito oficial para o caminho. Ele está descaminhando, ele está saindo do trilho. Olha a importância assim, do perito, do assistente técnico acompanhar esse serviço todo o tempo, né?
né? E então o melhor esclarecimento que o Código permite e que o advogado provavelmente vai fazer com relação ao perito é pedir esclarecimentos na própria audiência, ou apresentado o laudo, ele pode também pedir o esclarecimento por escrito. Seria o último momento, ou se ainda restar dúvida, que ele chamaria o psicólogo para audiência. Mas mesmo assim, o Código exige que essas perguntas que nós estamos chamando aqui de quesito sejam apresentadas com antecedência. 10 dias de antecedência, melhor hoje, 15 dias úteis de antecedência. Qual que é o objetivo do Código? Que você, perito, consiga rever os seus apontamentos e responder, trazendo por escrito nos autos, evitando a ida na audiência. Então, seria o último recurso a presença do psicólogo ou do outro perito, qualquer que seja a perícia, na audiência. Mas não é descartável, sim, essa possibilidade. E olha, o novo Código também, ele privatizou o que nós chamávamos que era público. O processo hoje, na minha opinião, é privado, a ponto de permitir a negociação processual. Então, as partes de comum acordo poderão indicar um só perito, um só assistente técnico. Olha que bom isso, porque significa que vai diminuir a carga de litigiosidade. E é uma confiança, o perito vai trabalhar porque já é conhecido das partes e pode fazer um bom trabalho nisso. Então, esse perito apresentado de forma consensualizada ajuda em termos de confiança do trabalho apresentado e também evita intimações e evita, já negocia com as partes os próprios prolabore, né? E encurta várias discussões, porque o juiz indicando o perito, você como psicólogo, eu disse que a parte pode impugnar, pode querer afastá-lo por impedimento ou suspeição, que nós chamamos. Depois você vai apresentar os honorários, vai ouvir as partes para depois vir os quesitos, né? Se quando é diretamente já nessa negociação processual possível, as próprias partes já superam essas questões todas. Pois bem, indicado o perito, feito a perícia, no prazo que o juiz indicar, né, pelo CPC, o laudo tem que ser apresentado até 20 dias antes da audiência e as partes vão ser ouvidas até 15 dias após a apresentação do laudo. De novo, será que o advogado teria condição de analisar esse auto por si só? Não. Quem vai analisar esses autos para o advogado? O outro psicólogo, que aqui nós vamos chamar de assistente técnico. O advogado não vai ter condições de impugnar um laudo, de saber se o laudo está perfeito ou não. Então, há a necessidade do assistente técnico. Porque o assistente técnico, vocês já perceberam e já sabem, nada mais é do que o advogado, que o psicólogo de uma das partes. Cada parte, o juiz indica o psicólogo de confiança dele, a parte vai indicar o psicólogo de confiança dela. Eu não acredito que o trabalho de psicologia seja tão uniforme que não haja divergência entre vocês. Eu posso, quando me convidaram, Roberto, me permito, para falar sobre a perícia da psicologia, eu vi algumas pessoas, advogados, e olha como é que está a perícia lá. Me desculpa, vou ler como está. Nilton, minha maior preocupação é com a falta de critérios objetivos para a feitura dos laudos, ou seja, itens que deveriam obrigatoriamente constar, análises que deveriam ser feitas, bem como procedimentos que deveriam ser seguidos em cada laudo, pois hoje estamos a bel prazer dos psicólogos e assistentes sociais que fazem seus laudos sem nenhum amparo metodológico, impossibilitando ao advogado eventualmente alegar uma falha ou uma omissão. Outra preocupação são laudos feitos de maneira, da mesma forma, não importando a lide existente, ou seja, a mesma metodologia e técnica é usada para analisar questões de guarda, alienação parental, abandono afetivo, regulamentação de visitas. Bom, diante disso, eu falei, deixa eu ouvir um defensor público e levei essa questão para ele. Foi dito, concordo com fulano de tal. Outra preocupação, nos processos que atuo, observo que não há abertura de vista para
oportunizar aos advogados a apresentação de quesitos, objetivando aproximar o estudo psicológico da realidade dos autos, até mesmo, salvo o melhor juízo, dar subsídios aos psicólogos e assistentes sociais sobre o que realmente queremos descobrir no processo. Aí veio a terceira pessoa, dentre outras. Isso mesmo. Considerando que o laudo equivale a uma perícia, deveria seguir os ritos da produção de prova pericial. Então, o que eu penso? E já falei desde o início. Enquanto vocês não aprovarem uma lei específica sobre o laudo da psicologia, vocês têm que seguir sim o Código de Processo Civil. E hoje me parece, em razão do princípio da legalidade, do devido processo legal, do procedimento que tem que ser seguido, não basta portaria, não basta resoluções. Tem que ser uma lei específica, uma lei especial com laudo, com uma perícia especial. Bom, continuando, ó, para você ver, isso vai ao encontro dessa fala. O que o novo código quer com relação ao seu laudo? Uma observação feita sobre o cadastro, antes, e o que o código é antes de tudo, doutor Hélio, é porque a perícia, infelizmente, o perito, quem tenta entrar nessa área, vê que é difícil e que é mais o conhecido do juiz que atua. O código que é mais fiscalização por parte de vocês mesmos, que haja o cadastro e que haja um rodízio, que dá oportunidade para todos, não só que meia dúzia faça, e isso eu acho importantíssimo, sim. Duas coisas que eu gostei, uma foi esta e a outra que infelizmente por lobby da magistratura derrubaram, que era a ordem cronológica para julgamento dos autos do processo. Ou seja, parece tão óbvio, né? Se eu recebi um processo para sentença, o que é que eu tenho que sentenciar? Este. Aí o juiz fica escolhendo qual que sentencia, qual que vai julgar primeiro. Derrubaram isso lá, então o juiz vai poder continuar escolhendo, infelizmente, né? Mas eu acho que a Corregedoria poderia intervir para que essa prática viciosa não continuasse, né? Então, o cadastro me parece que é moralizar essa imoralidade que até então existiu no Poder Judiciário, antes de tudo, dando oportunidade a todos. E visibilidade também. Acho sim, não gostei da... Uma lei vai fixar a dotação orçamentária quando você atuar indicado por pessoa pobre, assistência judiciária, o Estado vai ter que ter uma dotação orçamentária e também uma tabela. Quando não publicar, o Conselho Nacional de Justiça publica. E a tabelinha que ele publicou é baixinha, paga-se muito mais do que isso. Então acho que ele foi acanhado, ele não valorizou bem. Mas, quem sabe, pela quantidade, ou também se isso não daria a apresentação de você ainda que está começando na área, que é desconhecido, fazendo um bom trabalho, o juiz vendo que você está cadastrado, não indicaria quando precisasse mesmo para uma feitura de um laudo junto a um particular. São questões que nós temos que esperar o novo código para verificar se vai surtir efeito. Espero que sim. Acho errado essa questão de ser indicação, ser amigo do juiz para ser indicado perito, né? Se vai ter o cadastro, se vai ter a inscrição, se você sabe quem já foi indicado, você mesmo pode fiscalizar e representar contra o juiz, junto ao Conselho Nacional e tomar medidas cabíveis. Bom, com relação, você fazendo esse trabalho, tudo isso resume num documento, né, que nós chamamos de laudo. O que o artigo 473 está exigindo que contém esse laudo? É a mesma coisa, gente, com relação a nós. Eu disse no início, o juiz não estava objetivando, estava aguardando para si, ferindo o devido processo legal. Então, você, juiz, tem que explicar tudo. Por que eu estou agindo assim? Por que eu não acatei a tese de fulano? Por que o laudo foi recusado? Por que eu acatei o laudo do assistente técnico ou não acatei do perito indicado por mim? Objetivando para dar oportunidade da pessoa se defender. Se vocês pegaram o código lá na parte de sentença, o equívoco era tão grande, ferindo a Constituição, ferindo normas fundamentais, que o código chegou ao absurdo de dizer: sou juiz, isso não é sentença fundamentada e, portanto, é nula. Explicando para o juiz não fazer dessas maneiras. Então, também no laudo, e isso vale para todos, toda profissão,
pede-se mais cuidado na elaboração desse documento, porque são técnicos que estão elaborando, mas conversando com pessoas leigas, inclusive o juiz leigo nesse assunto, inclusive as partes leigas nesse assunto. Então, primeiro, exposição do objeto de perícia. Qual foi o objeto dessa minha perícia? Por que estou aqui? Segundo, análise técnica ou científica realizada pelo perito. Está lá no 473, inciso 2. Olha, o que o advogado ali e o defensor reclamou. Indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas. O que é que o direito não quer aqui? Que a sua opinião prevaleça. Aí eu sou psicólogo muito famoso e eu entendo que é assim. Não, mas a maioria na sua área, na sua especialidade, entende assim? Porque se não for, a sua opinião só não vai prevalecer. Especialista da área do conhecimento da qual se originou. Resposta conclusiva a todos os quesitos, respostas conclusivas a todas as perguntas apresentadas pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. Olha a participação de todos. Olha a necessidade que todos façam quesitos. Porque, gente, é tão simples. Se não tivesse o advogado, não tinha perícia. Porque o juiz não pode, o promotor não pode, de ofício, iniciar uma ação. Precisa do advogado. É dele o interesse daquela perícia, diretamente. Mas nós costumamos afastá-lo deste momento, neste momento. Mas o cliente é dele. Ele que precisa prestar contas, falar para o cliente porque ganhou, porque perdeu aquela ação. Então ele precisa saber. Porque se o laudo for bem elaborado, ele até convence o cliente. Ele consegue, olha aqui, para você ver. O doutor falou que é isso e fundamentou. Vários da área dele estão dizendo que é isto. Nós erramos, você levou o erro. Vamos agora admitir, vamos aceitar e chegar adiante. E olha aqui o que pede então, o 473, parágrafo 1º. Apresentar a fundamentação no laudo que o faça em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou as suas conclusões. Veda o parágrafo 2º do artigo 473 ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Disse no início, nós somos, não gosto de falar que nós somos construtores do direito. Nós construímos direito dentro do processo como procedimento em contraditório. Mas para nós construirmos direito, nós não podemos ter uma linguagem hermético fechado. Nós temos que expor para que o outro também entenda. Isso é um vício que, inclusive, é do próprio judiciário. Na sala de aula eu me policio muito, para falar carta precatória, falar aqueles termos que ninguém entende, porque isso já é linguagem ultrapassado. Nós temos que falar simples, sentença simples. Já foi a época de colegas que, para sentenciar bonito, sentenciava com um dicionário alto, A pessoa não quer isso. A pessoa quer saber se perdeu ou não, e se perdeu, quer encontrar nos autos os motivos pelos quais perdeu. Na discussão do novo código foi esta. Um laudo bem feito, uma sentença bem fundamentada, um processo seguindo, obedecendo o contraditório, ou seja, todos se manifestando, o grau de recurso, os recursos diminuirão em muito. Porque se você fundamentar bem um laudo, a parte vai aceitar. Se você fundamentar bem uma sentença, a parte vai aceitar e vai saber que não adianta recorrer, porque vai ser perda de tempo. E ela se convence, e ela se corrige. Isso já tem estatística. A Federal de Minas fez essa coisa. Sentenças ruins, o advogado recorre. Sentenças boas, o advogado fala, não vou recorrer. E justifica para o cliente. Agora, sentença que não enfrentou todos os pontos colocados, o advogado vai, vou apelar, porque eu tenho o direito de saber todos os pontos. Aliás, eu vou pedir para anular essa sentença para que esse juiz preguiçoso fale exatamente em frente às questões colocadas aqui. Então,
Vamos fazer, se a sentença, numa questão que exigiu a presença de um psicólogo, esse laudo que vai auxiliar, que vai anteceder o próprio juiz na decisão, tem que ser um laudo completo, mais simples, com linguajar que todos entendem, e enfrentando todos os quesitos que as partes apresentarem, inclusive pronto para responder aquelas perguntas que foram feitas. Ah, mas isso demanda tempo. Sim, mas isso tem que ser computado, inclusive, nos seus honorários, no seu prolabore. Você tem que saber, ó, eu posso ser convocado para falar, eu vou ser convocado para fazer um trabalho, vou ter várias audiências, né? Porque para quando você é indicado, você tem que pegar os autos, analisar, verificar o objeto que será da perícia para cobrar em cima disso. Mas já sabendo também que pode ser convocado na audiência, que vai apresentar esclarecimentos, se assim solicitado, faz parte do trabalho. Não querer enfrentar isto é deixar outra parte em dúvida e deixar outra parte insatisfeita. E como a sentença vai ser horrível. Ó, pra você ver de novo que a sentença não é ato do juiz. Se o perito for mal no laudo, a sentença também será horrível. E a parte não vai satisfazer. Por quê? Porque não conseguiu enfrentar todas as questões colocadas por ela. E olha também o novo código ainda dessa proposta de publicização, de publicidade dos atos. O artigo 474 diz que as partes tenham ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início da perícia. Por que isso? Para, inclusive, os assistentes técnicos comparecerem, se for o caso. Feita essa perícia, acompanhada pelo perito, que vai ser outro psicólogo nesse caso, exige então que, como já disse, pelo menos 20 dias de antecedência seja protocolado esse trabalho seu, que vai ser sujeito a críticas. Que só vai ser sujeito a críticas se tiver assistente técnico, porque o advogado e o juiz não têm conhecimento desse assunto. Quem vai auxiliá-los vai ser o assistente técnico. Intima-se as partes também para falar sobre isto. Havendo divergência do laudo, o assistente técnico pode sim apresentar o dele, conforme já disse também. O assistente técnico é sim de confiança. O assistente técnico não pode nem ser suspeito ou impedido. O perito do juiz, o psicólogo indicado pelo juiz, pode ser afastado se o advogado demonstrar interesse na causa, indicar que ele é parente de algumas pessoas. Agora, o assistente técnico, não. Ah, mas ele é menos valorizado na justiça do que o perito oficial? Não. Tem várias decisões, não na área de psicologia, mas em outras áreas, de o juiz acatar o laudo do assistente técnico desprezando. Como que ele vai fazer? Fundamentando, dando as razões pelas quais o assistente técnico estava certo ou não. Olha para você ver, todos têm que fazer um bom trabalho por causa dessa censura que vai ser, por questionamentos que vai ser sobre esse laudo. E mais, tem que ser bem objetivado, porque que se lá pelas tantas, se o juiz entender que a perícia é convencido pelo assistente técnico, convencido pela leitura que faz, que aquele trabalho não está bom, ele inclusive pode desprezar e indicar outro assistente técnico. Ah, mas é muito demorado. Disse que o tempo do processo não é o nosso tempo. E que é melhor uma boa perícia, uma perícia bem feita, porque isso vai refletir para o resto da vida naquela pessoa. Vai estigmatizá-la. E, portanto, tem que ser bem feita. Então, olha aqui, o 479 exigiu que as decisões sejam motivadas. E esclarecendo que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com a sua livre convicção, mas ele tem que ser convencido disso. E na sentença ele vai indicar os motivos que levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. Olha a responsabilidade do perito e por que o juiz, se não tiver convencido, vai pedir sim esclarecimento.
é esta perícia no novo Código de Processo Civil. O novo código, para nós que já seguimos esse entendimento constitucional desde a Constituição de 88, que processo é algo coparticipado, que a sentença diz que nós somos construtores da sentença, todos os autores do processo, inclusive você como perito, não trouxe novidade alguma. Agora, nós encampamos já também no direito um filósofo, que o Roberto também sabe, que é Habermas, que ele quer o quê? O diálogo. Agora, diálogo na justiça é eu, o juiz, estar pronto para ouvir. Porque se eu estiver fechado, não vai haver diálogo. Não vamos inovar. E olha para você ver, queira ou não, essa proposta habermasiana sendo introduzida também em todos os atos do processo, inclusive na prova pericial. É um documento que você vai oferecer a críticas. É um documento que você pode errar e que está pronto para corrigir. Ou até mesmo para sustentá-lo, mas dando seus convencimentos. Coisa simples, objetivando. Objetivando. E outra proposta que é interessante no novo código é a conciliação. Vai também ao encontro dessa proposta aqui. O novo código aposta tudo na conciliação. E que é difícil no Brasil. Por quê? Porque a nossa cultura é demandista. Nós queremos demandar. Então tem que haver mudança de postura, mudança de cultura. Mas olha, para isso nós também, advogados, quando nós estamos conversando com eles, estamos falando, vamos primeiro tentar uma conciliação antes de ajuizar uma ação. Ficava muito triste eu como juiz na vara de família, quando eu já estava na audiência de instrução e julgamento, quase no final do processo, e via que o advogado ajuizou a ação sem chamar a parte ex-adversa para uma tentativa de conciliação. Tristeza, né? Falência total do diálogo. Ficava mais triste ainda quando várias decisões eram realizadas sem também o juiz, nessa massificação de processo, decidia sem dar uma oportunidade. A questão é tão séria que hoje nós temos uma mediação lá antes do qual nós já tínhamos a mediação. Mas a mediação foi um projeto nosso do IBDFAN que nós tivemos que colocar lá dentro clandestinamente, escondido da Corregedoria de Justiça, senão eles aceitavam. Eu corri o risco e criei a mediação lá, pelo IBDFAN, uma turma que nós estudamos 6 meses, teoria, para depois colocar. Põe aí por conta e risco. E deu certo. Aí hoje o Código encampou, logo depois o Conselho Nacional de Justiça encampou. Bom, vocês também, numa perícia, seja lá assistência judiciária, seja essa mesmo do fórum que eu disse que não é perícia, mas que faz um bom parecer técnico, se surgir oportunidade, se você observar que a parte está receptiva a um diálogo, comunique imediatamente ao juiz, para que encerre a perícia e que faça, porque o melhor do que a perícia é a parte se conciliar, de chegar a um acordo. E vocês vão ter essa oportunidade de visualizar a possibilidade de um acordo e até mesmo convencer a parte. Você está brigando para de quê? Vai levar a lugar nenhum. Vamos resolver isso através de conciliação. Chama lá seu marido, chama lá seu filho, vamos conversar. E quem sabe, pode até falar, estou encerrando a perícia porque há uma possibilidade de acordo, peço que seja marcada uma audiência conciliatória. Tá? E interessante, e quando o Toelli falou do juiz chamando o psicólogo, e a dúvida às vezes se deve ou não, ora, aceite isso de bom grado, porque olha, o totalmente contrário já aconteceu também. No início, gente, quando surgiu o serviço de psicologia no fórum, alguns juízes recusavam o trabalho de um psicólogo. Não, eu resolvo tudo. Olha que santa ignorância, né? Que burrice, tadinho. Tá, se o juiz se não for, dá um palpite. Abre a cabeça do juiz e fala, vamos estudar. Se não é questão psicológica, é um bate-papo. Doutor, eu acho que é assim, dá uma sugestão lá porque está fechado, é muito volume, muita massificação. E ouvir uma outra pessoa ajuda, já é uma terceira pessoa. Né? E queira ou não, está valorizando, porque ele está confiando no você em psicólogo para ajudá-lo, ele está em dúvida, aquilo tem várias decisões que é horríveis para o juiz, ele tem que definir, ele tem que decidir, né? Porque o código assim o exige, mas está em dúvida. Se eu ouvir uma pessoa e essa pessoa puder ajudar, influenciá-lo, que bom, ele vai dizer
os motivos pelo cais, sabendo que por trás dessa decisão ele tem um grande amigo que o ajudou naquele momento. Encerrou aí, né? Desculpa que você já não puxou essas minhas colocações, estou pronto para discussão. Desculpa, mas a gente tem que falar aquilo que está sentindo quando está querendo discutir alguma coisa, não é isso? Um abraço. Obrigado, Nilton. Antes de passar a palavra, eu queria só fazer alguns comentários. Como eu disse inicialmente, é exatamente a possibilidade de se trazer a psicologia na interface com o direito para se pensar não numa subordinação, mas numa área capaz de dialogar de maneira mais simétrica possível, né, com esses outros atores. Isso ficou bastante evidente aqui, em razão até mesmo do que significa alguns conceitos, né? A impressão que eu tenho é que temos um longo caminho pela frente para discutir e chegar a um certo acordo do que é perícia para esses dois campos que aqui se encontram, né? Porque a impressão que a gente tem, muitas vezes, é exatamente estarmos tratando de um mesmo objeto, mas com duas visões tão díspares, digamos assim, incapazes de se reconhecer enquanto possibilidade de uma certa aproximação ou até mesmo um certo consenso. Então, nesse sentido, eu acredito que a gente tem que conversar muito. Por que eu estou falando isso? Aqui no Conselho de Psicologia, na Comissão de Ética, por exemplo, a grande maioria dos processos éticos que nos chegam são exatamente de laudos produzidos no campo do judiciário. E até é engraçado, Nilton, quando você estava falando, você comete um ato falho interessantíssimo, que fala do psicólogo e o assistente técnico como advogado, e é isso, e é exato. Você usou o termo, você falou assim, para falar de assistente técnico, você falou, ao invés de ele ser psicólogo de uma das partes, né? Você falou assim, é psicólogo, é advogado de uma das partes, e isso é interessante. É inevitável, na medida em que é exatamente essa questão que chega aqui no processo ético, que um advogado, por exemplo, chama e fala, olha o tanto que é suspeito essa questão, esse sujeito, né, por ele estar defendendo uma das partes, e não isso aí é da ordem da realidade, acontece, né? Então, assim, eu estou chamando a atenção aqui da importância da gente ter esse cuidado com esse objeto perícia que a gente está lidando, que eu acho que é fundamental que a gente possa discutir aqui, né? E uma outra coisa para passar a bola adiante é a questão da resposta conclusiva, que é um dos outros fatores que abrem processo aqui de rodo aqui no Conselho, porque se choca com o que Hélio trouxe de uma certa forma, quando está falando de produção de verdade, né? Essa verdade trazida aos autos via a perícia, de forma conclusiva, tal qual quer o judiciário, pode fazer com que esse profissional, essa psicóloga ou esse psicólogo, tangencie um campo minado, né, da sua própria profissão, que não lhe permite uma resposta tão conclusiva, tal qual se quer no processo, né? É uma questão que há de se discutir, né? Uma vez que a gente já discutiu várias vezes aqui no Conselho, em processos éticos, onde a questão basilar do processo é exatamente assim: qual que foi
de onde foi que surgiu essa resposta tão conclusiva por parte, né? E talvez você mesmo já tenha avançado nisso, quando você disse da importância de trazer os seus fundamentos, o seu caminho metodológico, né? De uma certa maneira você trouxe isso para cá, né? Acontece que a ciência psi, ela tem outros caminhos, né, que não necessariamente lhe permite, ainda que se chegue bem próximo de se apresentar esses seus fundamentos, seu percurso metodológico e tal, não necessariamente lhe permite um caráter tão conclusivo assim, né, tão objetivo, etc., dessa maneira. Então, assim, eu só queria trazer essas questões de imediato para a gente poder começar a discutir, que eu acho que nós temos muito que discutir, e, sobretudo, aí reforçando novamente o que eu disse no início aqui, né? Essa discussão, para nós, ela é muitíssimo importante, uma vez que ela revela o cuidado que nós temos como instituição, o cuidado que a gente tem como instituição de garantir um espaço para que o exercício profissional seja de fato trabalhado, exercido por esses profissionais de forma segura, de forma acolhida, digamos assim, né? Assim, esses profissionais precisam entender que esse campo aqui ele tem o acolhimento necessário, né? E isso vai se dar pelo aprimoramento desse fazer, né? Dessa discussão, desse campo que vai poder produzir, né? Conhecimento, e conhecimento, como você mesmo disse, tal qual no processo, ele é processual, ele é construído a várias mãos, a vários olhares, tal qual o vídeo do Crepop disse, né? Não é um especialista que vai dizer a respeito o que é essa interface com o direito, né? Essa interface, e como que a gente vai lidar com essas dificuldades de linguagem, essas dificuldades, esses desafios, melhor dizendo, de entendimento do que é a construção de determinados significantes para cá ou para lá, vai ser algo, é uma tarefa coletiva, né, de todos os participantes. Isso aí nós estamos falando dos profissionais da psicologia, dos profissionais da assistência social, do judiciário, e aí pensando nos advogados, pensando nos juízes e tal. Então vamos passar a palavra, né, para a gente poder dar um start nessa discussão, que já, quando falo start aqui hoje, porque isso aí já vem sendo discutido há muito tempo, causando angústias, causando ansiedade, né? E a gente precisa não acabar com ela, mas produzir algumas respostas para não paralisar também o debate. Ok? Vamos lá? Boa noite. Boa noite a todos. Eu me chamo Elcio Nascentes Coelho, sou médico, sou perito judicial desde 94 e coordenei o serviço de perícia médica do Tribunal de Justiça de 99 a 2004. Conheço o serviço da Central de Serviço Social e Psicologia do Fórum Lafayette. Conheço o Dr. Nilton, a quem parabenizo pela brilhante palestra, corajosa, audaciosa, porque, além de tudo, muito reveladora. E compartilho o entendimento do senhor. Eu vivi algumas questões de um certo dissabor, exatamente por entender que aquela central não obedecia à lei máxima, que é o próprio Código de Processo Civil, não só o novo, mas o anterior. Exatamente por cercear o acesso às partes. Mas o doutor Hélio foi muito brilhante na sua exposição, quero parabenizá-lo também, porque o senhor tirou já a nossa dúvida. O senhor, quando colocou que a avaliação que o senhor chama de pericial, ela parte de uma avaliação e uma informação, visando uma intervenção. E o que distingue o perito médico judicial do médico assistente, ou o perito contábil do contabilista assistente de uma das partes, é exatamente o ato de intervir. Ao perito é vedado intervir enquanto assistente, não é assistente técnico, enquanto prestando assistência, auxílio. Então, se o psicólogo for intervir num conflito psíquico, ele não pode atuar com aquelas partes como perito, porque ali macula a isenção e a imparcialidade dele.
é até motivo de impedimento e suspeição se um psicólogo que já atende uma das partes for nomeado perito. Então, aí, mais uma vez, o doutor Hélio acaba de formatar o que o senhor mesmo disse. Ali não se faz perícia psicológica judicial. Ali se faz um trabalho de extrema relevância, extremamente necessário, mas é um trabalho de um composto, se eu não estiver enganado, de intervenção, às vezes intervenção até na tentativa conciliatória, o que não cabe ao perito fazer. Não é verdade? Nesse sentido é que eu acho que há que se repensar aquele serviço do fórum para que não fique essa mácula, vamos dizer, que possa eventualmente surgir essa dúvida, e há que se reforçar que a perícia médica, ou a perícia psicológica, ela tem que obedecer a uma lei. Não pode uma resolução do Conselho Federal de Psicologia afrontar o Código de Processo Civil, cerceando o acesso ao assistente técnico, com até um argumento profícuo, até um argumento procedente de conflituar mais ainda aquele encontro, envolvendo às vezes menor, envolvendo às vezes desavenças afetivas e revides e rancores, que esse não é o papel do psicólogo. Mas o psicólogo assistente, agora o psicólogo que vai atuar como perito judicial, ele tem que entender que ele já está inserido num contexto de antagonismos, de divergências, de beligerâncias, às vezes até a razão de ser daquilo não é até o que está se falando, como o doutor Hélio diz, é ação de guarda, mas a pessoa está enciumada porque o marido largou, porque a mulher largou, e estão brigando por guarda. Mas, na verdade, isso não cabe ao psicólogo perito abordar isso, se eu não estiver enganado. Essa questão, sim, seria uma tentativa de uma intervenção psicológica conciliatória, uma tentativa de intervenção psicológica assistencialista, no sentido de estar dando assistência àquele grupo em conflito. Nesse sentido é que eu gostaria de perguntar ao desembargador que não são raros os casos que têm derivado para a perícia psiquiátrica em cima de uma insatisfação, perícia médico-psiquiátrica, em cima de uma insatisfação dos ditos laudos periciais da psicologia. Mesmo porque os laudos que advêm lá da Central de Psicologia e Serviço Social do Fórum, não obedecem nem o que está regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia, que já tem até, o próprio Conselho já regulamentou qual que é a formatação dele, né? Quais os itens que tem que ter e tal. Lá eles não obedecem a isso, eles têm cada psicólogo formata um laudo de uma forma. Eu falo assim porque eu lido diretamente com isso, eu sou perito há muitos anos, e lido com casos que estão agora vindo para a perícia médica, em decorrência da, com todo respeito, imprestabilidade dos laudos dos psicólogos. Imprestabilidade no sentido de não atender àquela necessidade de esclarecimento que o juiz demanda. Demanda a partir da provocação de uma das partes, às vezes até do próprio Ministério Público. Então, nesse sentido, eu gostaria de saber do desembargador. Se tendo esse conhecimento de que os laudos psicológicos, muitas vezes, não atendem àquela necessidade de instrução, de esclarecimento de um ponto que foi demandado pela parte ou pelo próprio juízo. Qual que seria a atitude que o juiz da ação deveria tomar ao detectar essa inobservância dos critérios preconizados pela própria legislação processual civil? Onde o próprio julgador vê que aquele laudo não obedeceu ao contraditório, não permitiu participação do assistente técnico, se ele não deveria, de ofício, se pronunciar, ou se teria que ser através de uma provocação de uma das partes, questionando a inobservância do rito processual por parte daquele profissional que assumiu agir como perito judicial. Muito obrigado. Parabenizo mais uma vez a iniciativa. Obrigado. Vamos fazer uma rodada de um bloco de 3 e passar aqui para a mesa? Pode ser, gente, dessa maneira? Né? Marília e depois Madalena. Bom, boa noite. É um prazer, né, ter o Dr. Nilton aqui, que foi um parceiro importante desde receber a mediação lá escondido, né, na primeira vara de família. E um parceiro no nosso trabalho lá, né? Mas se é para debater, vamos lá, né, doutor Nilton? Eu acho que eu queria fazer uns esclarecimentos que vão muito na direção, acho que, do que o Hélio coloca, né? Realmente, o nosso trabalho lá, ele nem é caracterizado dentro... aí eu estou falando da Central de Serviço Social e Psicologia, não estou falando da perícia realizada no Estado, né? Eu estou só no setor que eu trabalho,
os juízes, eles não nos solicitam perícia, né? Os juízes nos solicitam estudos técnicos. E é isso que realizamos lá. Então, os estudos técnicos, que é como está caracterizado no processo, eles realmente eles vão além da perícia, no sentido de que eles permitem intervenções, permitem isso que o Dr. Newton coloca de, em muitos casos, a gente observa que há a possibilidade da composição de um acordo, né? Então, não nos compete solicitar a interrupção da perícia, mas relatar isso ao juiz, e às vezes já até com uma proposta de acordo que é realizada ali, né, durante o nosso trabalho, né? Que prevê, inclusive isso que o Hélio colocou, as intervenções de reuniões conjuntas com as várias partes, né? Agora, a gente lida com um tema que é muito árduo, que são os conflitos, né? E conflitos familiares, as pessoas normalmente chegam muito fragilizadas, né? Os juízes, muitas vezes, eles lidam com processo, mas a gente lida com pessoas. Então, isso torna o nosso trabalho, por si só, muito distinto do que, muitas vezes, o juiz espera de nós. Porque objetivar a subjetividade não é tarefa fácil. Eu colocaria, muitas vezes, na ordem do impossível, o que não quer dizer que não consigamos oferecer aos juízes relatórios que apontem para uma possibilidade, lembrando que não compete aos psicólogos a decisão. E muitas vezes, doutor Newton, a gente se sente pressionado a decidir pelo juiz, e isso não nos compete, né? Somos assistentes, estamos ali para auxiliar o juiz. Então, não adianta esperar que apresentemos a decisão num relatório, porque isso não é da nossa competência. E o relatório, ele é só mais uma prova, né? Existem várias provas que podem ser produzidas no processo, e o nosso relatório ele se compõe como mais uma, não a única. E o que a gente observa, principalmente nas varas de família, talvez porque os temas realmente angustiam a todos, né? Principalmente as pessoas que estão lidando diretamente com eles, e aí eu estou dizendo, no caso, os juízes que precisam decidir. Então, muitas vezes, eles esperam realmente algo bem objetivo. E, às vezes, os processos que nos chegam, e pelo menos na central, não chega nada fácil, né? É aquilo realmente que é muito complexo, é que os juízes encaminham para a gente. Então, muitas vezes, não tem como apresentar uma conclusão. Diferente do que o colega ali diz, os nossos relatórios, eles seguem, sim, as recomendações do Conselho Federal de Psicologia, né? Conforme está determinado. Isso é algo muito discutido entre nós. Eu sou conselheira aqui também no Conselho de Psicologia, e eu levo muito essa preocupação para a Central, que muitos processos que chegam aqui são exatamente os processos que estão os relatórios que compõem os processos nas varas, não só de família, né? De um modo geral, um psicólogo que é convocado dentro do Tribunal de Justiça é muito interessante para alguma das partes processuais, dependendo da situação, que haja nulidade desse relatório. Então, muitos advogados eles utilizam, né, desse recurso para ganhar, às vezes, um processo na justiça. Então, aqui na Comissão de Ética, a gente também precisa fazer essa reflexão. O Roberto está me chamando a atenção ali, que eu estou me estendendo, eu preciso falar muito mais, mas, enfim. Mas, então, o que eu queria colocar para o senhor, assim, porque eu acho que talvez não tenha ficado claro, não somos contra a presença de assistente técnico de forma alguma, né? Antes da atualização do Código de Processo Civil, eles já faziam parte, né, lá no nosso trabalho, e de uma forma que
o ato falho do senhor eu não pude deixar de escutar, né? Muitos assistentes técnicos chegam como advogados, e isso realmente é muito problemático. E a gente precisa ter um cuidado de esclarecer para o colega que ali ele é um psicólogo, né? Então, assim, não nos furtamos de oferecer a contribuição no sentido assim, o trabalho que está sendo realizado, quais são as técnicas que a gente vai utilizar. Eu, pessoalmente, nunca tive problema nenhum com o assistente técnico lá, porque são colegas que entendem que, durante a entrevista, o trabalho fica prejudicado, seja para ele, seja para quem estiver realizando como perito, né? Como alguém que está ali fazendo aquele trabalho. Então, quando o senhor faz essa colocação, e aí eu queria fazer uma outra provocação, assim, quando o senhor diz, se o Conselho não tem uma lei, vocês vão ter que aceitar o código, ok, isso é claro, né? Mas o que eu queria colocar é o seguinte, se o judiciário insistir que o assistente técnico tem que participar da entrevista, né, considerando que cada parte leva o seu assistente técnico, então, vamos supor, teremos 2 assistentes técnicos e uma parte processual que não vai falar, se ela não quiser, né, porque tem um assistente técnico da outra parte, então ela provavelmente não vai se abrir naquele momento. Então, a subjetividade que vocês buscam que nós objetivemos, isso não vai acontecer. Então, a resposta que a gente tem a dar ao judiciário, se isso for uma exigência, é que nos nossos relatórios a gente vai ter que colocar que o estudo ficou prejudicado, né? Então, assim, ele não vai ter valor. Vocês vão ter que usar de outros recursos, porque isso não é uma perícia contábil, isso não é uma perícia de engenharia, né? A gente está lidando com pessoas, com emocional, e isso envolve uma série de outros fatores. Então, é nesse sentido que eu queria voltar a conversar em relação ao assistente técnico. Eu tenho outras questões, depois eu coloco. A mesa agradece. Vai, Madalena. Marília já colocou a maioria das coisas que eu queria falar, mas eu gostaria de pedir ao Hélio que explicasse, que respondesse uma questão que o doutor Nilton, quando fala que há uma cobrança de que se use critérios mais objetivos, né? E o Hélio coloca ali de maneira rápida, né, por causa do tempo, a questão da construção de uma outra realidade a partir do momento que se estabelece uma comunicação entre o psicólogo e as partes, né? E uma outra questão que eu queria perguntar é como que a gente está num campo do direito e de outras ciências, como que o CPC construiu, né, se modificou, sem escutar os psicólogos ou qualquer outra ciência que vá fazer perícia, né? Porque, como o Roberto mesmo colocou, nosso campo é muito específico, né? Como que se modifica-se o trabalho do psicólogo, daqui por diante, sem escutar o CFP, sem escutar o CRP, sem escutar os psicólogos, né? E mais uma questão existe a possibilidade de nós construirmos um fórum para discutir isso, né? Onde o psicólogo possa colocar quais são as dificuldades do seu trabalho e os juízes poder colocar o que se espera do psicólogo e fazer uma composição aí, escutando agora o que é fazer um estudo psicológico, um laudo, uma perícia. Existe essa possibilidade nesse momento? Vou trazer para a mesa agora e depois a gente faz uma nova rodada. Pode ser? A pergunta do doutor Elcio. Você tem livro de perícia? Não, né? Tem? Sim, eu já li. Perícia incompleta, né? Isso, ou seja, nomeia-se o psicólogo e o laudo. Primeiro, isso nos leva também a laudo conclusivo ou não. Tá, a primeira adequação, o laudo vai ser conclusivo na medida do possível.
Se você não puder concluir, você vai esclarecer o motivo pelo qual. Nota que eu falei o tempo todo, não entrei no subjetivismo, no juízo de valor do psicólogo. Eu falei sobre como fazer uma perícia. Quando eu disse que lá no fórum não tem perícia, jamais desprezei o estudo técnico, que é excelente, que eu aproveitei 14 anos lá na vara. Mas, se a perícia não for conclusiva, deve esclarecer esse motivo. E nesse caso, se foi indicado erradamente um psicólogo, o juiz vai pedir. Se foi falha, o juiz vai pedir esclarecimento, vai pedir uma nova perícia, se ainda na área do psicólogo. Se fugir da área do psicólogo, se precisar de um psiquiatra, uma nova perícia. Uma nova perícia. E às vezes, pelo laudo do psicólogo, o juiz conclui: opa, precisamos de outras perícias aí. O que tem que entender do laudo também, gente, nós ficamos muito presos, mas o psicólogo poderia, e nas outras áreas também não faz, poderia ouvir testemunhas, solicitar documentos, está lá no Código Expresso. Poderia, inclusive, colher também. Eu acho que aqui o psiquiatra tem. Ele poderia também colher a fala do psiquiatra e colocar tudo isso no laudo. Nós ficamos muito presos, né? Não só a minha fala aqui, né? Não, vamos melhorar isso, né? Então seria uma realização, um complemento da perícia se o psicólogo não esclareceu corretamente porque não chegou à conclusão. Evidentemente que se ele conseguir chegar à conclusão, eu acho que ele deve colocar assim. E se ele objetivou tudo, ele não está sendo tendencioso nem parcial, ele está cumprindo. Se o juiz mandou para ele fazer aquela perícia, é para ele concluir. Porque senão vamos perder tempo também. Só no caso, eu sei que alguns não vão ter conclusão, mas também vários terão como concluir e dizer se a pessoa... Né, o juiz vai seguir isso. Se ele não tem esse conhecimento técnico, se você não conclui, foi perda de tempo de trabalho. Agora, se você não concluiu porque realmente não se pode chegar naquele caso específico, àquela conclusão, isso também vai auxiliar o juiz na decisão. Né? Como é que fica? Tem mais perguntas direcionadas? Aí depois, pode ser? Marília falou que fez alguma questão. A Marília, aí também ela cometeu um ato falha. Ela falou que admite, mas não admite o assistente técnico. Não foi isso que eu concluí? Marília, ficou parecendo que você falou que admite lá na entrevista. Admite é participar. Marília, foi ato falho, sim. Viu? Então, olha aqui, e aí também respondo, acho que é da senhora, não é o judiciário que manda fazer a perícia. É o CPC, que é uma lei federal, uma lei ordinária, que todos nós estamos subordinados, e dentro daquele filósofo que eu falei, Habermas, essa lei foi feita por você, por mim, por todos nós estamos aqui. Nós somos co-autores das leis também. Quem fez foi os nossos representantes. Mas não ouviu o Conselho de Psicologia. Me parece que vocês poderiam participar, porque aconteceram várias audiências públicas e todo mundo sabe que quando o projeto está lá, o Conselho poderia reunir e ter mandado lá, e influenciado na perícia, colocado um capítulo específico sobre a perícia SUS. Me perdoe, perderam a oportunidade. Porque pode, e deve. Se você encaminhou para lá, eles têm que analisar. Acatamos ou não acatamos? Pode até derrubar uma proposta sua, mas tem que ser votada lá naquelas comissões. Então, a lei, ela foi... E esse foi bem democrático, viu? Várias entidades compareceram, né? Acho até que o Conselho tem que estar preparado para trabalhar em várias perícias, como a amicus curiae, né, que é uma nova oportunidade. A hora que o psicólogo for uma perícia muito séria, que repercute mesmo, aparece lá com a amicus curiae e ajuda os psicólogos que estão naquela perícia. Então, ele democratizou. Agora, às vezes a gente perde a oportunidade e tem outros afazeres, né? Mas vamos dentro dessa proposta, porque também que a lei é ato de todos nós, porque quem a fez foi o representante. Eu também, hoje vejo que eu omiti várias vezes, mas foi o acúmulo de serviço, né? Poderia ter participado de audiência pública, etc. Mas está aí, vamos aperfeiçoar. Se realmente tem uma especificidade, apresenta um projeto de lei.
O código pode ser emendado. Quantas emendas teve naquele outro? Perdemos uma grande oportunidade de já, se vocês estão dizendo que se existem tantas especificidades, perdemos a oportunidade de já trazer uma perícia específica para vocês, né? Mas o código é lei ordinária. Qualquer outra lei lá, né, é ordinária, mais fácil de aprovação, uma lei específica, que aí já sai do código. Por exemplo, nós estamos lá tentando aprovar o Estatuto de Família, para tirar do Código Civil. Uma outra lei ordinária que é mais fácil aprovação, né, se chegar tanto. Porque, a rigor, fica mais tranquilo, não é o judiciário que está impondo, é uma lei federal determinando que a perícia seja feita desta maneira, seja para o médico, seja para o psicólogo, seja para o engenheiro, que é um procedimento padrão que todos deverão seguir. Bom, então, só para comentar algumas coisas que foram ditas aí, né? É muito interessante ouvir, né, assim, o operador do direito, né, com toda a experiência e tudo, porque a gente vai também adequando o raciocínio e vai produzindo um diálogo, né? Isso é muito legal. Então, por exemplo, quando o Dr. Newton levanta toda essa questão de um argumento que é o do direito, para respeitar os direitos, justamente, que tem a ver com o contraditório e tudo, aí a gente começa a pensar, bom, mas então, a gente precisa mesmo incluir isso, tem que pensar como, né? E aí a questão que retorna é o seguinte, bom, a gente faz perícia, né, dentro desse modelo, ou fazendo a perícia seguindo esse modelo que é o do Código do Processo Civil, o que a gente estaria fazendo? Essa que é a questão, por isso que eu trouxe a normatização e essas outras coisas em volta, né? Porque, por exemplo, foi falar essa questão do método, né? Quando o Dr. Newton levantou isso sobre o que deve constar no laudo lá, de acordo com o CPC, que tem a ver com o objeto da perícia, o método, né? As respostas conclusivas, que pode até não pode ser concluído, né? Em algum quesito, isso é uma resposta dentro do que é possível produzir. Mas eu achei muito interessante retomar isso, porque há uma questão, por exemplo, naquele comentário que o senhor leu aí das pessoas, né, que o senhor consultou, veio, por exemplo, alguém dizer assim, bom, mas eles não indicam qual é a metodologia para a guarda, para a alienação parental, né? Modelo padrão. Então, será que a gente construiria uma metodologia que se adapta ao discurso do direito, ou a gente pode construir uma metodologia que é própria e responde ao que vem como demanda? Então, tem a guarda, tem a alienação parental, tem a visita, mas a gente tem uma possibilidade de tentar pensar, isso acho que é o debate, né? Nem existe isso pronto, a gente, na verdade, tem um campo multifacetado aí, né? Que a gente conhece, quem estuda, que formou em psicologia sabe desse campo complexo que a gente trabalha, né? Mas realmente faltaria um pouco mais de discussão. Eu acho até que aquela referência técnica nas várias famílias, ela deu uma orientada interessante, né? Mas ela sai fora um pouco do enquadro pericial. Agora, seria muito interessante colocar essa questão de indicar os métodos ou colocá-los em debate de forma que eles ficassem um pouco mais orientados, mas não respondendo necessariamente aquilo que é o que vem do direito. Então, assim, dificilmente, eu acho que aqui, né, o movimento que a gente tem aqui em Minas e em alguns outros lugares, dificilmente a gente concordaria em ter, assim, tem um método para definir a guarda, um método para... Né? Porque quando a gente vai lidar, a gente acaba encontrando uma outra realidade, que é essa que está por trás, ou pelo menos sustentando a demanda que aparece juridicamente assim. Agora, a gente tem que dar uma resposta a isso? Sim, aí tem que dar uma resposta, porque o processo é de guarda, eu preciso falar alguma coisa sobre isso lá, né? Só que o grande trabalho que eu posso ter feito, às vezes não é aquele que vai aparecer no laudo. Essa é uma outra questão. Quando o Dr. Nildo fala do estudo técnico, né? Às vezes o trabalho feito, ele não aparece no laudo, quando a gente está falando da intervenção, né? E aí, só para localizar, eu acho interessante a gente ter essa defesa da intervenção. Eu só não usaria um termo necessariamente de assistência, apesar de que no discurso social é assistência, né? Porque a gente tem uma série de concepções em que a gente não está ali só produzindo conciliação ou querendo harmonia. A gente está trabalhando com alguma coisa que, como possibilidade, surge a conciliação, mas não necessariamente o objetivo é esse, né? Aí é uma localização que quem é do campo da psicologia também consegue fazer um pouco mais, né? Então, bom, eu acho que é isso que eu queria comentar, né? Até porque você provocou isso aí, né? Teria muito mais coisa. Você ia querer falar?
Antes, gente, como tem pessoas já saindo, eu só queria lembrar a todos e todas que estão aqui que estamos em período eleitoral. E seria muito bacana que todos manifestassem o seu voto, né, que começou ontem, vai até sábado às 17 horas. É muito importante a participação, como a gente está dizendo aqui, a psicologia é feita por nós. Então é importante que todos nós pudéssemos participar, né, do processo eleitoral e participar da construção da psicologia, se aproximando do Conselho. Então fica um convite aí para todos e todas aqui. Bom, boa noite. Eu gostaria de parabenizar o Conselho Regional por essa iniciativa que eu achei fantástica. E, na verdade, não é muito uma pergunta, porque a colega já fez a pergunta que eu gostaria, que era a elaboração do novo CPC sem a participação dos psicólogos, e o senhor respondeu. E, na verdade, eu não fiquei sabendo dessa possível participação dos psicólogos na elaboração do novo CPC no que diz respeito à atuação da psicologia. Então, é uma falha nossa, ou minha, pelo menos. Na verdade, eu sou psicóloga, meu nome é Maria do Socorro Albergaria, e eu trabalho com avaliação psicológica. E na elaboração de laudos psicológicos que são, às vezes, encaminhados até para os peritos psiquiátricos e que, muitas vezes, não conseguem muito entender o que é um laudo psicológico, né? O Conselho Regional tem uma iniciativa de fiscalização e pesquisa muito grande dentro da avaliação psicológica, principalmente dentro dos instrumentos que são utilizados por nós, psicólogos. E que não é uma tarefa fácil construir um laudo psicológico. E que não é uma tarefa fácil, acredito eu, de psiquiatras, médicos e clínicos e psiquiatras também entender, porque os instrumentos da área da psicologia são específicos de psicólogos. Então, só para esclarecer um pouco, a impropriedade de psicólogos trabalharem com avaliação psicológica, na verdade, a prática não acontece. E, assim como em todas as profissões, a gente tem laudos e laudos, profissionais e profissionais, né? Então, é uma coisa que a gente não pode generalizar muito, e parabenizo a atuação do Conselho em cima da fiscalização dos laudos psicológicos que são elaborados por nós, psicólogos. Então, muito obrigada pela participação e pela fiscalização de vocês. Alguma outra contribuição, gente? Por favor. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Luísa. Eu estou bem feliz de estar tendo a oportunidade de escutar a mesa. Eu estou vendo aí na frente muito o que eu estou vivendo no meu momento de vida. Eu sou bacharel em Direito e agora estou começando meu curso de Psicologia. E vejo muito esse debate do direito, às vezes, tentando encaixar coisas que não são possíveis de serem encaixadas quando está tratando da questão humana. E essa questão que o Hélio falou aí no final, da psicologia encontrar a sua própria... como é que eu vou dizer? Mostrar a sua própria metodologia para fazer esses laudos psicológicos, e não acho que isso seja incompatível com o que tem colocado no novo CPC. Eu via muito na minha prática como, depois de formada, eu atuei um pouco no direito, e a gente tinha a lei lá, a lei complementar, ordinário que fosse, mas na hora da prática ela não era inovada pelo costume, ela não era desmerecida, mas ela era adaptada àquele contexto. Isso acontece muito no direito. Eu chegava, às vezes, um estágio numa prática, mas o código está falando isso. Não, mas aqui a gente vai fazer o que o código está falando, mas tem uma especificidade que a gente precisa de observar nesse momento. E eu percebo muito... pegando até o exemplo que o senhor disse, muito do que eu estudava na minha graduação em Direito, da questão da mediação. Ela é uma medida que ela veio do costume, né? O senhor mesmo disse que o senhor precisou apoiar a mediação um pouco escondido, e depois isso veio para a lei. E não sei se essa questão de a gente pensar que a gente precisaria de uma lei
enquanto essa lei não acontecesse, para a gente pegar a especificidade do laudo do laudo da psicologia, seria necessária. Eu acho que o psicólogo ele pode sim, como o Hélio falou, mostrar a sua metodologia, mas os juristas, quando eles estiverem pisando numa vara de família, entenderem que ali é um campo diferente. Vai ser produzido um laudo. Eu acho que a questão de respeitar os quesitos, tudo que a lei tá pedindo, isso aí não tem como a gente fugir, nem se deve fugir, porque a gente vive um Estado democrático de direito e a lei está ali. A gente tem que respeitar. Mas a lei ela tem que ver também que quando os aplicadores do direito, a gente tem que entender isso. Eu falo a gente porque eu ainda amo o direito, acredito muito no direito, mas estou me aventurando na psicologia, que às vezes não é tão assim radical. E às vezes a gente tem que ter consciência que a gente está pisando num lugar diferente e a lei ela vai ter que ser um pouquinho assim mais entendida de uma maneira mais suave em prol daquela pessoa que está ali. E quem sabe a gente criando, com a ajuda dos juízes, dos peritos da vara de família, criando essa nova mentalidade. Não, doutora advogada, você está pisando aqui num lugar diferente. O laudo psicológico ele é diferente. Quem sabe a gente fuja dessa necessidade de ter uma lei e cria uma cultura dentro da vara de família para que, no futuro, isso seja formalizado numa lei, mas que venha de baixo para cima. Eu acho que é possível e foi falado aqui que o Conselho perdeu a oportunidade de participar da elaboração do novo CPC, mas não é impossível da gente fazer isso sem uma lei formal. A gente pode começar isso daqui no costume, no informal e quem sabe conseguir isso numa lei. Seria a minha contribuição. Acho que não são coisas incompatíveis. Eu acho que é possível a gente conciliar o direito com a psicologia. Às vezes é uma briga que me incomoda muitas vezes na faculdade, mas fica essa provocação, acho que é perfeitamente possível, sim. Gostei muito da fala da Luísa, porque eu acho que é isso, a gente está nesse tempo de hoje, né, no tempo desse novo Código de Processo, e não sei, talvez não tenha como recuar, mas tenha como conversar. Né? O que é a família, a vara de família? Né? Eu acho que tem que ter um outro jeito mesmo de chegar, porque eu fiquei pensando se a gente está vivendo uma judicialização da subjetividade. Né? E o que isso traz para as partes? A vulnerabilidade das partes. A vulnerabilidade de quem trabalha talvez seja o nosso objeto, né, dentro de um Conselho Regional de Psicologia, mas a vulnerabilidade da parte, eu acho que é alguma coisa que a gente tem que pensar muito. E aí, eu fiquei pensando na questão dos relatórios, que, para além dessas especificações, dessa forma de formalizá-lo, né, o cuidado que muitas vezes a gente tem de se ater ao que o juiz pede, né, muito mais para preservar as partes, a criança, né, esses pais, a função paterna e materna. Então, quando a gente diz, por exemplo, numa finalização, não vou usar a palavra conclusão agora, numa finalização de um relatório, a gente diz assim, ambos têm condição de ser guardiães dessa criança. Isso pode cheirar para o direito como não conclusivo, porque é uma disputa de guarda. Mas, para a gente, é extremamente importante garantir minimamente que essas funções sejam preservadas. Então, isso, para a gente, é conclusivo. Né? É só uma contribuição mesmo. Assim. Gente, eu então vou passar, pelo tentar da hora, passar a palavra para a mesa para considerações finais, conclusivas ou não. Com certeza não conclusivas. O que poderíamos sair todos daqui um pouco amedrontados, a Luísa conseguiu conciliar. O que nós é que vocês também aceitem e entendem que o código é o figurino legal. Não está interferindo na opinião, no seu trabalho como um profissional. Então pronto, vamos adequar assim na medida do possível. A lei está aí, a Luísa falou bem, ela pode ser interpretada, tem uma carga muito grande de equidade. Mas não se fechar, porque até agora mais resistência que eu já vi na perícia é do psicólogos. As outras áreas não estão resistindo tanto assim.
E nós estamos cobrando só um padrão, como seguir, para que a coisa possa ser objetivada e também questionada, né? Mas o trabalho, como que você vai fazer, se vai chegar à conclusão ou não vai chegar à conclusão, desde que você motive, esclareça, muito bem. Na guarda, no exemplo dado para você, eu como juiz acatei, vamos dar guarda compartilhada, é o xodó do momento, etc, etc. Então, em hipótese alguma interferir, mas eu preciso também, a lei está aí, vamos adequá-la, quando quesitos da parte, se você entender que aquele quesito não pode porque ser prejudicado, vai responder que vai ficar prejudicado, porque senão vai por isso e pronto. É só esclarecer, que aí nós conseguimos falar o mesmo linguajar. E só ratificando de novo a Marília, juízes também não trabalham com processo, não, trabalham com seres humanos, com pessoa, como o juiz da vara de família. Né? Atrás de cada processo é uma família em desordem, por isso que eu gostava de uma determinada rapidez, resolver aqueles processos, né, Marília? Mas acho que o debate, esse esclarecimento, né, e mais gente também da área do direito, né? Nós geralmente debatemos em tema de ilha. Agradeço por ter me convidado, mas, por exemplo, o novo CPC, eu ia para debater, era só juiz. Aí via que o promotor estava fazendo, que outro estava fazendo. Quando nós devíamos misturar todo mundo, que aí saía mais ideias e uma maneira de a gente quebrar também certa resistência. Eu torceria para que o juiz também tivesse aqui. Mas juiz é aquele sujeito que sabe tudo e que às vezes não acha que um debate desse não é tão profícuo, né? Mas foi um prazer, estou lá na 13ª, se quiserem continuar o debate, dar ideia, estou agora nessa conciliação. Se alguém quiser, parece que na primeira segunda-feira de setembro, das 9 às 12 horas, no fórum, eu vou estar lá junto com a turma da conciliação para colher ideias. Se vocês tiverem também críticas, sugestões, é uma maneira também de ouvir a todos. Já chamei o IBDFAN, já chamei a OAB, estou chamando, convidando vocês se quiserem dar alguma ideia, né? Acho, Marília, também que poderíamos sim, vocês interromper a perícia pelo novo código, se surgir, né, uma oportunidade para conciliação. Por que continuar? Para que continuar essa investigação? Por que ir adiante se as partes já podem ser conciliadas e a conciliação é o escopo maior do direito, né? Mas estamos aí para continuar esse debate, né? Acho interessante e sempre temos, principalmente no mundo do direito, resistência ao novo. Mas o novo não é tão novo, não. Apenas foi colocado no papel aquilo que já deveríamos praticar há algum tempo. Muito obrigado, boa noite a todos. Bom, então só para encerrar também, eu acho que essa fala foi muito legal também, porque lembra muito essa questão entre o que é o direito prescrito e a prática. Porque há um uso do direito também, que é esse que a gente talvez tenha que colocar, às vezes, em questão, né? Agora, essa palavra resistência é muito interessante, sabe? Porque, às vezes, é justamente onde está a resistência que está o sujeito, né? Quando alguma coisa não é aceita e precisa ser colocada em movimento de novo, né? Então, assim, isso em diversas vertentes aí, né? A gente pode pensar na psicanálise, pode pensar em Foucault, né? Todos os dois vão lembrar que a resistência é onde está alguma coisa que aí gera trabalho, né? Agora, a gente tem que vencê-la mesmo, tem que superá-la, né? E supera pelo diálogo, pela colocação desses esclarecimentos, até pela essa mistura. Acho que essa mistura, se tivesse um debate assim, ia ser muito interessante, né? Então, eu queria só terminar dizendo isso. Acho que também foi muito interessante a gente estar aqui e poder levar essas ideias à frente, né? Talvez até mantendo uma prática, talvez até modificando isso, continuando a debater. Isso pode gerar depois alguma questão que se transforme numa formalização, que indique melhor essa nossa função, né? Que a gente vem construindo historicamente há muito tempo, com várias parcerias, inclusive com o Dr. Newton. Obrigado também. Boa noite.
Gente, mais um convite. Seria bastante bacana que esse debate se estendesse e o Conselho de Psicologia tem a comissão GT ainda, né? E a GT, talvez em razão da incipiência, que precisa ser consolidada para virar uma comissão mais permanente de psicologia jurídica, que é o espaço que a categoria tem para provocar esse tipo de questão, né? Não dá para a gente pensar sozinhos aqui, como um grupo de iluminados que vai pensar a psicologia jurídica e vai emanar daqui orientações, né? Então é fundamental que as pessoas invadam esse espaço, né? Conquistem esse território e falem, isso aqui é nosso e a gente tem um saber que vem de fora. Ocupe aí, nesse sentido mesmo, de trazer o saber do cotidiano, da prática, né, para que o Conselho possa, de uma certa maneira, também emanar algum tipo de, não de resolução, mas de diretriz, de posição, que possa cumprir o papel de interlocução com essa outra área de saber ou de poder, né, que é o judiciário. Eu acho que pensar nisso. Gente, muitíssimo obrigado pela presença e até o próximo encontro, ok?